Graças e paz para você. Mais um resumo da lição da Escola Sabatina. A semana passada não deu para a gente fazer o resumo da lição, mas essa semana, pela misericórdia de Deus, aqui estamos para mais um vídeo da recapitulação da lição. A lição dessa semana é compartilhando a missão de Deus. O verso para memorizar está em João 14, do 34 e 35. Mas antes eu convido você a fazer uma breve oração. Santo e eterno Deus, grandioso Pai, nesse momento iremos recapitular a lição da Escola Sabatina, fazendo um breve resumo. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude a compreender e a pôr em prática em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, o verso áureo que está lá em João capítulo 13, verso 34 e 35, diz o seguinte: Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros, ou um para com os outros. Nesse verso aqui a gente tira algumas lições preciosas para a nossa vida e que vai permear toda a lição durante toda essa semana de estudo. A primeira lição, que para aqueles que se dizem cristãos, que se dizem filhos de Deus, que se dizem povo de Deus, amar ao próximo não é uma opção. Amar ao próximo é um mandamento divino. É uma ordenança divina. Cristo diz assim: eu vos dou um novo mandamento. Eu vos dou um mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu amei vocês, que vocês também possam amar uns aos outros. Então, amar ao próximo, para nós que dizemos ser cristãos, não é uma opção. É um mandamento divino. E no final do verso, Cristo diz que nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Então, amar ao próximo é um mandamento e também é um pré-requisito para que eu possa ser de fato um discípulo de Cristo. Não tem como eu dizer que sou um discípulo de Cristo, que eu sou um cristão, discípulo de Cristo, quando eu não sei amar o próximo como o meu mestre ama a mim, me amou, ama o meu próximo. Eu não tenho como eu dizer que eu sou um discípulo se eu não pratico o amor. Cristo foi claro em dizer: amar ao próximo é algo tão importante para Deus, que o próprio Jesus chegou a comparar o amor ao próximo como o amor ao próprio Deus. Certa vez ele foi indagado qual era o grande mandamento da lei de Deus. Ele disse assim: o primeiro e grande mandamento é amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E um outro mandamento semelhante a esse é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Cristo botou ali em pé de igualdade o amor a Deus e o amor ao próximo. Não tem como eu dizer que eu amo a Deus quando eu não amo ao meu próximo. Há uma outra parte da Bíblia que fala, não há como eu dizer que eu amo a Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar o meu próximo que eu vejo. Só há como eu ter a capacidade de amar a Deus quando eu tenho a capacidade de amar o meu próximo. Então, que nós venhamos a praticar o amor, amar uns aos outros. Sei que não é fácil, Não é fácil para a gente muitas vezes amar quem nos machuca, que nos magoa, que nos causa algum estresse, algum aborrecimento, mas com o poder de Deus, irmãos, no poder de Deus nós conseguimos. Porque Cristo diz assim, a Bíblia fala que em Cristo somos mais que vencedores. Então, com Cristo, através do poder de Cristo, nós podemos sim vencer esses obstáculos e amar ao nosso próximo. Na parte do domingo, vem tratando do dom da hospitalidade. Toda a lição dessa semana focou em Abraão. Abraão foi o personagem central da lição dessa semana, que nós estudamos um pouco sobre a história dele. E a lição trata que 3 características espirituais destacavam Abraão como de fato um discípulo de Cristo, como um servo fiel de Deus. E esses elementos de Abraão ajudou ele a participar com Deus da missão de salvar, que era a hospitalidade, o amor e a oração. Hospitalidade, amor e oração. Eram características de Abraão que nós devemos buscar aplicar em nossa vida também. E na parte do domingo foca no dom da hospitalidade. Pede para ele ler Gênesis do capítulo 18, do verso 1 ao 15, que vai tratar daquele relato onde Jesus desce à terra, ali naquele momento transfigurado como homens, ele e mais 2 anjos. E ao Abraão ver aquelas 3 pessoas, aqueles 3 homens, que a princípio ele não sabia quem era, no sol do meio-dia, no pico mais alto do sol, ele estava sentado à porta da sua tenda. A Bíblia fala em Gênesis 18, do em diante, que ele corre até aqueles homens
se ajoelha e pede para que aqueles homens venham até a sua tenda e ele vai preparar um banquete para aqueles 3 viajantes. Só então, logo depois, ele percebe que ele estava lidando, que ele estava recebendo o próprio Deus ali na sua tenda. E essa experiência de Abraão foi um meio dele exercer, ele aprendeu com Deus a exercer a hospitalidade. E ele entendeu de que essa era a missão dele, compartilhar o conhecimento de Deus com o povo que estava à sua volta. Ele não sabia que era Cristo que estava ali. Ele não sabia que era anjos de Deus que estavam ali com Jesus. Ele apenas viu 3 viajantes e por aprender de Deus, que deveria amar o próximo e exercer o dom da hospitalidade, ele foi de pronto ao encontro daqueles homens e ofereceu uma hospitalidade a eles, né? E eles aceitaram, e depois Abraão descobriu que era o próprio Deus, e o próprio Deus revela depois a ele que ele vai para Sodoma exercer juízo, Sodoma e Gomorra, exercer juízo sobre aquelas 2 cidades ímpias. Mas a lição do domingo ele aborda o seguinte tópico, da influência de Abraão no meio do povo cananeu. Deus tinha tirado Abraão da terra de Harã, né, uma terra próxima onde Abraão vivia. Semana passada o estudo foi sobre isso, né, sobre o chamado de Abraão, e conduziu ele até a terra de Canaã, terra de pessoas idólatras, de pessoas de pagãos, de pessoas que não tinham temor de Deus. E Abraão foi chamado por Deus a dar um testemunho no meio desse povo, a viver no meio desse povo, porém de forma santa, né, representando o caráter de Deus para aquelas pessoas. E a influência de Abraão foi tão grande, de que quando ele saía, ele era nômade, ele era, acho que numa linguagem mais atual que a gente podia falar, ele era como se fosse cigano, ele não parava num canto específico, ele ficava um tempo ali, depois mudava para outro lugar, conforme a orientação de Deus. E a lição trata de que todo lugar que Abraão chegava, e a Bíblia fala isso, ele construía um altar. E ele, ali naquele altar, ele oferecia holocausto a Deus, ele adorava a Deus. E as pessoas, os vizinhos ali de Abraão, viam aquele ato de Abraão, contemplavam por diversas vezes Abraão ali oferecendo sacrifícios a Deus. E ao ver aquilo, eles iam se acostumando com aquela adoração de Abraão ao Deus verdadeiro. E quando Abraão se mudava, saía daquele lugar e ia para outro lugar, ele desarmava sua tenda, ele levava sua tenda, mas o altar ficava. E a lição trata de que muitas pessoas, tem um texto aqui de Ellen White, no livro Educação, de que as pessoas ao transitarem ali onde Abraão havia acampado, ao contemplar aquele altar, muitos dos cananeus ofereciam sacrifícios a Deus e adoravam o Deus de Abraão, por conta do testemunho que Abraão havia dado do Deus verdadeiro. E Abraão fazia algo que muitos de nós hoje não fazemos, mas que deveríamos fazer, que é influenciar e não ser influenciado. Abraão chegou no meio de um povo pagão, no meio de um povo pecaminoso, no meio de um povo promíscuo, mas Abraão viveu de forma santa e deu um testemunho de cristão. E foi capaz, pelo poder de Deus, de influenciar aqueles povos. E à medida que ele andava na terra de Canaã, ele ia levantando altares e dando testemunho do Deus verdadeiro. E muitos de nós hoje não conseguimos dar um bom testemunho sequer na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, onde estudamos, enfim, na nossa vizinhança. Deus nos chama a viver um cristianismo autêntico e que venhamos influenciar e não ser influenciado. Na parte da segunda-feira, trata de mais um elemento da vida de Abraão que foi exercido por ele, que foi a prática do amor, né? Gênesis 18, do verso 16 ao 33, vai abordar justamente a saída destes três homens, do qual um era Cristo e mais 2 anjos, para ir até a terra de Sodoma e Gomorra exercer o juízo sobre aquelas 2 cidades ímpias. E aí entra mais uma qualidade de Abraão, que foi demonstrada durante o estudo da semana, que foi o amor. E aí a lição pede para a gente ler Gênesis 18, do 16 ao 33, para estudar esse relato. E a lição traz o seguinte tópico, que diz assim:
A segunda qualidade de Abraão, extraída de Gênesis 18, era o seu amor pelas pessoas, mesmo por aquelas que ele não conhecia pessoalmente. Essa é uma grande lição para nós. Os habitantes de Sodoma e Gomorra eram pecadores com valores muito diferentes dos dele, mas o seu coração estava cheio de amor por todos, sem qualquer distinção de raça, sexo, idioma ou religião. Abraão simplesmente amava as pessoas. E Cristo, como vimos na parte do domingo agora há pouco, ele nos pede para a gente amar uns aos outros. Nós devemos amar a todos, sem distinção de raça, cor, sexo, religião, nada. Devemos simplesmente amar. Amar o pecador, mas aborrecer o pecado. Né? Cristo nos ensinou isso na prática. Amar o pecador e aborrecer o pecado. Cristo amava e estava com a prostituta, com o ladrão, com aqueles que a elite, o povo de Israel, tinha como a escória da sociedade, como aqueles que a sociedade desprezava. Cristo estava lá com eles. Cristo amava eles. Cristo, ele amava o pecador, ama o pecador, mas aborrece o pecado. Abraão aprendeu de Deus isso. E Abraão amava aquele povo, mesmo que sendo pecadores promíscuos, né, o povo de Sodoma e Gomorra. Deus, então, levou Abraão à sua decisão de exterminar. Deus, então, revelou a Abraão a sua intenção de exterminar a cidade de Sodoma e Gomorra. E quando Deus revelou a Abraão de que ia até a cidade de Sodoma e Gomorra para destruir aquela cidade, Abraão começa agora a exercer o seu amor para com aquelas pessoas. Ele começa a interceder. Senhor, tu irás destruir o justo junto com o ímpio. Tu irás destruir toda uma cidade, mesmo se houver 50 justos. E aí Deus disse, se tiver 50 justos, eu não destruirei. Ele disse, sim, Senhor, mas se só tiver 45, e se por amor aos 45 eu não destruirei. E Abraão vai regredindo, vai decrescendo, e ao ponto de chegar a 10 justos, e Deus disse, se tiver 10 justos, eu não destruirei a cidade por amor aos 10 justos. Mas ao estudar Gênesis 18, nós vemos que não havia 10 justos em Sodoma e Gomorra. Havia apenas Ló, a sua esposa e suas filhas, e ao estudar mais a fundo o texto bíblico, nós vemos que nem a mulher de Ló era justa, porque na saída da fuga da cidade de Sodoma e Gomorra, ela olha para trás, porque ela amou mais e amava mais os seus bens e a vida que tinha em Sodoma e Gomorra do que a Deus e aquilo que Deus havia separado para eles. Então Abraão intercedeu para aquelas pessoas. A grande humildade de Abraão em interceder por essas pessoas revela o amor que ele tinha pelas pessoas. Com grande humildade e reverência, Abraão dirigiu seu pedido a Deus, de que Deus pudesse poupar a cidade por conta dos justos que ali viviam. Por meio do seu amor, Abraão intercedeu para que Deus salvasse todos na cidade, com base na existência dos justos. Certamente ele sabia quão maligno e perverso era o povo que ali vivia. Abraão conhecia como é que o povo de Sodoma e Gomorra vivia, mas ainda assim ele não deixou de interceder por aquelas pessoas. Isso traz uma lição para mim e para você, que devemos interceder por todas as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes nós nos pegamos com o seguinte pensamento: não vou orar mais por fulano, não vou orar mais por cicrano, porque eu oro, mas continua na mesma vida. Eu oro, mostro o caminho certo, mostro como se deve viver, mas não quer nada com a vida. Quanto mais eu oro, mais eu vejo ele se afundar nas coisas erradas, mais eu vejo ele caminhar pelo caminho errado. Não é seu problema isso. Não é meu problema isso. Nosso problema, nosso dever é orar, é interceder constantemente, sem cessar, por aqueles que estão à nossa volta, por aqueles que Deus nos põe em contato. Seja irmão, mãe, pai, esposo, esposa, sobrinhos, colegas, não importa quem seja. Ore sem cessar. Continue intercedendo. Dependendo da aceitação dessa pessoa, o milagre pode acontecer. Nós vamos ver aqui no decorrer da semana que o nosso dever é interceder. É dar um testemunho, é pregar o evangelho e interceder.
Não é nosso dever converter ninguém. Não é nosso papel converter ninguém. Então, nos atemos ao que nos é confiado. O que nos é confiado? A intercessão. Nós somos incumbidos de interceder pelas pessoas. Mais embaixo diz assim: contudo, Abraão conhecia o amor de Deus e apelou em favor das pessoas. O patriarca sabia que o ser humano sempre pode voltar para Deus, em arrependimento. Para ele salvar os habitantes daquela cidade, lhes daria a chance de se arrepender. Abraão sabia que a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade promíscua, pecaminosa, depravada, alienada de Deus, mas Abraão também sabia de que Deus é amor. De que Deus é amor. E que Deus é misericordioso. E Abraão intercedeu e implorou pela misericórdia de Deus para que Deus pudesse poupar a cidade por amor aos justos. Abraão baseou seu pedido no conhecimento que tinha do amor de Deus pelo ser humano. Então, quando a gente orar por alguém, não olhe para os pecados dessa pessoa. Ore confiando no amor de Deus por aquela pessoa, por aquele pecador, por aquela pessoa que vive na prática errada que você conhece. Não ore, quando você estiver orando, não pense nos pecados dela, né? Pense no amor de Deus. Senhor, assim como o Senhor me amou, assim como o Senhor amou a todo mundo, a ponto de enviar Jesus Cristo para morrer na cruz, perdoa os pecados dessa pessoa. Ó Deus, concede mais uma oportunidade para que ela possa se arrepender e te aceitar e te confessar como o Senhor e Salvador de sua vida. Senhor, não leve em conta os seus pecados, Senhor, tem misericórdia dela. Não pense assim: Senhor, ele não merece pecado, ou melhor, ele não merece perdão. Não, ore intercedendo a Deus, confiando no amor de Deus, confiando de que Deus é misericordioso, é longânimo, é tardio em irar-se, mas rápido em perdoar aqueles que desejam ser perdoados. Então a nossa oração não deve estar embasada no conhecimento daqueles por quem a gente ora, mas no conhecimento do amor de Deus para com essas pessoas por quem a gente ora. Então na parte da segunda nós vemos o amor de Abraão ao interceder pelos habitantes de Sodoma e Gomorra. Na parte da terça-feira, o espírito de oração de Abraão. O amor é revelado na intercessão de Abraão. E a forma de Abraão externar esse amor, de demonstrar esse amor, foi intercedendo. Foi orando a Deus por aquelas pessoas. E aqui na lição diz o seguinte, né? O diálogo entre Abraão e Deus é um tipo, uma representação da oração intercessória, né? A oração intercessória, irmão, tem grande poder, muito poder. Tiago 5, verso 16 diz assim: muito pode possuir eficácia a súplica de um justo. E aí a gente costuma parafrasear dizendo o seguinte: há muito poder na oração de um justo, né? E o outro verso diz assim: quanto mais oração, mais poder. Então a gente deve sempre interceder, sempre orar, sempre interceder por aqueles que a gente ama, por aqueles que a gente ama, por aqueles que a gente deseja levar a Cristo para a salvação. A lição diz assim: ele suplicou por eles, em favor deles, e isto é de certa forma um agir como um tipo ou um símbolo de Jesus, nosso intercessor diante do Pai. Então quando a gente se coloca diante de Deus intercedendo por alguém, nós estamos sendo usados por Deus como um tipo de Cristo que intercede pela humanidade diante do Pai. E nós estamos seguindo de fato as pegadas do Mestre. Estamos sendo de fato discípulos de Cristo, porque estamos imitando a Cristo que intercedeu e intercede por nós diante do Pai. Cristo intercedeu por nós e intercede ainda hoje e irá interceder até a sua volta por cada um de nós diante do Pai. O amor pelas pessoas inspirava a oração de Abraão. Veja só, que frase linda. Está um texto do livro Patriarcas e Profetas, na página 109 do livro Patriarcas e Profetas da escritora Ellen White. Ela diz o seguinte: o amor pelas pessoas parecia inspirar a oração de Abraão. O amor pelas pessoas inspirava a oração de Abraão. Abraão orava pelas pessoas de Sodoma e Gomorra porque ele amava aquelas pessoas.
Você tem orado por quem você ama? Você tem intercedido por quem você ama? Ou você só diz assim, eu queria tanto, pensa, né? E a gente ora também com pensamento, mas é necessário a gente dobrar os nossos joelhos. É necessário a gente se pôr diante de Deus e interceder de forma mais fervorosa pelas pessoas que a gente ama. É necessário a gente pagar o preço, né? De talvez levantar pela madrugada, né? Orar por aquelas pessoas. Talvez, sei lá, jejuar por essas pessoas que a gente ama, né? Nós dizemos muito que amamos, né? E aqui vai uma verdade também que a gente precisa se ater. Desde a parte do sábado a gente vem vendo que Deus nos convida a amar e a demonstrar esse amor. Abraão demonstrou amor para com o povo de Sodoma e Gomorra, as pessoas de Sodoma e Gomorra, intercedendo por essas pessoas, orando por essas pessoas. E na prática, né, ele só não falou que amava, ele demonstrou esse amor intercedendo por ela. E muitas vezes nós dizemos que amamos as pessoas, mas não demonstramos esse amor na prática. Não intercedemos por essas pessoas na prática. Há um verso que diz assim, uma frase que diz assim: viva o Evangelho e, se possível, pregue. E a maior expressão, a melhor forma de viver o Evangelho é amar as pessoas. Porque quando a gente ama, a gente deseja salvar. Então, a forma mais prática de você viver o Evangelho é amar as pessoas. É demonstrar o interesse de salvar as pessoas. É demonstrar o interesse pela salvação dessas pessoas. É a maior forma de se pregar o Evangelho. Não adianta você que prega, aqueles que estão me ouvindo aqui, que pregue. Não adianta você pregar um sermão eloquente, de preparar um esboço lindo que as pessoas ouçam e chorem copiosamente, mas quando na prática você não exerce esse amor. Quando sai do púlpito, o amor ficou lá no púlpito e você saiu e o amor ficou. Então o amor tem que fazer parte da nossa vida. As pessoas têm que ver em nós o amor de Deus através das nossas palavras, das nossas atitudes, do nosso comportamento. As pessoas têm que olhar para a gente e ver o amor de Deus em nós. As pessoas têm que olhar para a gente e ver o amor de Deus em nós. Mas embaixo diz assim: Abraão exercia humildade e perseverança em suas orações. Assim que Deus aceitou o primeiro pedido de salvar a cidade, caso houvesse 50 justos, ele continuou a sua intercessão. Olha que maravilhoso. Abraão, ele orou a Deus naquela ocasião e orou intensamente, sem cessar. Há um verso na Bíblia que diz assim, orai sem cessar, não esmorecer na oração. E muita gente ora por uma pessoa, ora uma vez, duas vezes, um mês, 2 meses, 3 meses, aí com o passar do tempo a gente vai se cansando, vai se desleixando e acaba não orando mais. E Deus nos convida a orar incessantemente, orar sem cessar por essas pessoas que a gente ama, demonstrar um profundo interesse de salvar essas pessoas. Porque eu aprendi de que o milagre acontece com o poder de Deus unido ao esforço humano. Né? Aquilo que compete a mim fazer, Deus não vai fazer. Deus quer que a gente se disponha, se coloque nas mãos para ser instrumento de bênção, orando e intercedendo por essas pessoas. E quando houver a oportunidade de demonstrar esse amor na prática, para que as pessoas aprendam, entendam de que de fato você ama essas pessoas e que você deseja levar elas até a salvação que é Cristo Jesus. Então devemos demonstrar esse amor. Abraão, ele entendeu de que as pessoas de Sodoma e Gomorra eram pecadoras e que para muitos não mereciam a salvação. Né? A nossa missão não pode A nossa missão não se limita apenas a pregar nos púlpitos, não se limita a falar do amor, mas a viver o amor na prática, assim como Abraão viveu. As nossas palavras talvez não levem as pessoas a amar e a se sentirem amadas, mas as nossas ações, sim. Se eu falar que amo, mas eu não demonstrar na prática que amo, a minha pregação é uma pregação hipócrita, é uma pregação hipócrita. Eu prego, mas não vivo. Né? Então eu tenho que pregar, mas eu tenho que viver na prática o amor.
Cristo veio e demonstrou isso, que o amor deve ser vivido na prática. Cristo disse que amava e ama a humanidade, ele demonstrou esse amor ao morrer por nós na cruz. Ele demonstrou na prática, pagando um alto preço por nós na cruz do Calvário. Na parte da quarta-feira, a gente já vai caminhando aqui para o fim, na parte da quarta-feira, a missão de Abraão. Ele vai tocar aqui no ponto de Ló. A missão de Abraão. Abraão intercedeu por Ló. E Abraão, quando intercedeu por Sodoma e Gomorra, Abraão viu que, Abraão sabia, na verdade, de que muitas daquelas pessoas que moravam naquela cidade eram pessoas promíscuas mesmo, que não tinham temor de Deus, que dificilmente aceitariam um apelo para se converterem e serem salvos. Abraão intercedeu ainda assim. Ele não esmoreceu na sua intercessão. Embora, no final das contas, apenas 3 pessoas se salvaram das 2 cidades, que no caso foi Ló e suas filhas, Abraão não deixou de interceder. E a história de Ló, né, que está lá em Gênesis 19, do 1 ao 29, você vai estudar ali, você vai ler, e você vai ver a história de Abraão, da experiência de Abraão, e em seguida você vai ver a experiência de Ló, com a visita dos anjos também na casa de Ló. Os mesmos anjos que visitaram Abraão, seguiram para Sodoma e Gomorra e visitaram também a Ló. E Ló, ali junto com as suas filhas, foram os únicos que se salvaram daquelas 2 cidades. E isso é um tipo claro, um tipo bem claro, bem objetivo da nossa missão hoje. A nossa missão não é converter ninguém, né? A nossa missão não é converter ninguém. A nossa missão é orar, interceder e pregar para essas pessoas. Pregar com a vida e pregar com palavras se preciso. Como eu falei ainda há pouco, viver o Evangelho e, se possível, pregar, né? Martinho Lutero disse a seguinte frase, eu até anotei aqui para não esquecer. Martinho Lutero disse assim: o nosso dever é levar o Evangelho aos ouvidos, porque do ouvido ao coração é a obra do Espírito Santo. O nosso dever é levar o Evangelho aos ouvidos, porque do ouvido aos corações é a obra do Espírito Santo. Agora perceba que nem nós, nem o Espírito Santo, nem a nós, nem ao Espírito Santo é incumbido a tarefa de converter ninguém. O nosso dever é pregar o Evangelho, com preceitos, mas com exemplos também. E o Espírito Santo tem a incumbência de pegar essa pregação, levar até a mente, para que a mente possa ser esclarecida e para que essas pessoas possam tomar a sua decisão, favorável ou não favorável ao lado de Deus. Então, na história de Sodoma e Gomorra, apenas 3 pessoas se salvaram. Na história do dilúvio, por exemplo, que a lição também aborda, só salvaram 8 pessoas. Então, a nossa missão é pregar. Quantos vão se salvar? Não sabemos. Nós queremos, obviamente, que o maior número de pessoas alcance a salvação em Cristo Jesus. Mas a Bíblia também relata que o número dos perdidos será como a areia do mar, ou seja, uma grande multidão. Como eu falei no início, o nosso papel é pregar, porque as pessoas têm que tomar as suas decisões ao lado de Deus. É elas que têm que escolher. Todo ser humano foi dotado, foi presenteado por Deus com livre-arbítrio. E nem o próprio Deus viola esse presente que Ele concedeu ao ser humano. Se o Espírito Santo tivesse a incumbência de converter as pessoas, o livre-arbítrio não teria valência nenhuma para nós. Porque no final das contas Deus estaria decidindo por nós, converter ou não converter. E aí sim poderia ser aplicado o que nós estudamos na primeira lição, primeira lição não, na verdade, nas penúltimas lições do trimestre passado, a questão da predestinação. Quando estudamos ali em Efésios, a questão da predestinação. Se o Espírito Santo tivesse essa incumbência de converter as pessoas, o livre-arbítrio não teria valência. E aí sim nós seríamos salvos pela predestinação. Só que nós aprendemos à luz da Bíblia que não somos salvos por predestinação. Deus não predestinou um para a salvação e outro para a perdição. Mas Deus predestinou todos para a salvação em Cristo Jesus. E Ele concede a cada um de nós o livre-arbítrio de escolher, o livre direito de escolher, aceitar ou não a salvação. Mas para aqueles que ainda não aceitaram a salvação em Cristo Jesus, que ainda não, como a gente costuma dizer, ainda não se converteram, e você temos apenas a obrigação de dar um bom testemunho para essas pessoas, pregar para essas pessoas,
mas sobretudo interceder, orar incessantemente para essas pessoas, para que elas venham abrir o coração para Cristo, para que Cristo possa fazer morada na vida delas também. No final das contas, a salvação é uma questão de escolhas. De escolha. Sempre foi questão de escolha, né? A salvação é uma questão de escolha. Eu escolho salvação ou perdição. Se eu quero ser salvo, Cristo já pagou o preço por mim na cruz do Calvário. E louvado seja Deus por isso. Toda honra e toda glória seja dada a Deus por isso. Efésios 2, verso 8 e 10 diz assim, do 8 a 10, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus, não de obra para que ninguém se glorie. Não de obra para que ninguém se glorie. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. É pela graça a salvação. Então eu escolho aceitar ou não a salvação que Cristo me proporcionou na cruz. À medida que eu aceito, eu sou salvo. E à medida que eu rejeito, eu estou condenado. Cristo disse certa vez para os seus discípulos, ide e pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Quem não crê, já está condenado. Então é questão de escolha. Salvação e perdição é questão de escolha. O céu está a uma decisão, na parte da quinta-feira, submissão à vontade de Deus. Conta um pouco da trajetória de Abraão, né? E dos pontos, alguns pontos onde ele demonstrou submissão à vontade de Deus. Vale ressaltar aqui na vida cristã, a submissão, ela é um fator determinante na nossa caminhada com Cristo, porque não tem como eu caminhar com Cristo, caminhar com Deus, ou dizer que tenho uma vida com Deus quando eu não tenho submissão à vontade de Deus. A submissão é quando eu permito que a vontade de Deus seja soberana em minha vida. Quando eu abro mão das minhas vontades, dos meus desejos, daquilo que eu quero para fazer a vontade de Deus, ou para permitir que a vontade de Deus seja realizada em minha vida. A lição diz o seguinte: uma das principais qualidades de Abraão foi a submissão à vontade divina. Todas as suas experiências com Deus foram caracterizadas por essa submissão. Então, Abraão ele demonstrou submissão em todas as áreas de sua vida. Abraão demonstrou submissão, por exemplo, quando ele recebeu o chamado de Deus. Abraão foi chamado por Deus para sair de Ur dos Caldeus, ou melhor, da terra de Harã, para uma terra que Deus ainda ia lhe mostrar, né? Imagina aí você, se hoje Deus chamasse você e dissesse assim, ó, sai, deixa a tua casa, deixa a tua família, deixa o teu trabalho, deixa teus negócios, do colégio, enfim, tudo para trás e vem para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Será que você teria coragem? Abraão teve, né? Talvez Abraão também tenha pensado na sua família, pensado na sua vida que vivia ali naquela terra. Porém, aí é que está a beleza da submissão a Deus. Por mais que ele tivesse cogitado não ir, por mais que, não estou dizendo que ele cogitou, que pode ter acontecido, dele ter pensado, dele ter ainda cogitado, ele não permitiu que seus pensamentos ou que a sua vontade, se assim ele viesse ter, fosse superior à vontade de Deus. Ele permitiu que a vontade de Deus, o chamado de Deus, fosse prioridade na sua vida. Ele foi submisso ao chamado de Deus. Ele demonstrou submissão. Ele também demonstrou submissão quando ele teve que escolher, junto com Ló ali, quais terras eles iam habitar. Ló era sobrinho de Abraão, saiu junto com Abraão das suas terras, no meio da sua família, para ir obedecendo ao chamado de Deus para a terra que Deus lhe mostraria. Só que em um determinado da caminhada deles, os rebanhos cresceram tanto que não deu mais para conviverem juntos. E aí Abraão demonstrou submissão a Deus quando disse assim, olha, escolhe para onde você vai, que eu vou para o outro lado. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. E aí, eis aí a terra à tua frente e escolhe para onde tu vai. Ló escolheu ir para as campinas ali de Sodoma e Gomorra, e o fim de Ló foi como a gente já comentou há pouco. Através da destruição de Sodoma e Gomorra, ele teve que sair sem nada, né? Sem seus pertences. Mas Abraão demonstrou submissão, porque ele disse assim, ó, para onde você for, eu vou para o outro lado, porque eu sei que quem me chamou vai me sustentar. Quem me chamou, é o Deus que me fez esse chamado, ele me garantiu que vai me levar para um lugar, para uma terra que emana leite e mel, né? Ele me garantiu e eu vou para lá, eu vou debaixo da proteção dele, debaixo
das orientações dele, e ele vai me sustentar. Ele é um Deus que sustenta aqueles que depositam sua fé nele. Então, Abraão, com isso, ele demonstrou submissão, confiança em Deus e dependência de Deus, né? E só ainda que você escolhe, Ló escolheu a melhor terra à vista, né? Ele olhou, a Bíblia fala que Ló levantou os olhos e viu toda a campina, acho que é do Jordão, que a Bíblia fala, toda a campina que tinha ali. Ele olhou e viu, né? Ele caminhou por vista, mas Abraão caminhou por fé. E a Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E Abraão caminhou por fé, ele demonstrou submissão, confiança em Deus e submissão, confiança e dependência de Deus. Abraão também demonstrou submissão a Deus quando ele orou incessantemente pelo povo, pelos povos, né, as pessoas ali de Sodoma e Gomorra. Porém, no fim de tudo, Deus destruiu as duas cidades, né? Ele orou tanto, ele insistiu tanto, mas no final Deus destruiu as duas cidades, porque Deus não encontrou ali, conforme a promessa que Deus tinha feito a Abraão, não encontrou naquela cidade 10 justos sequer. Então, a vontade de Deus foi concretizada. A vontade entre aspas. Deus não tinha vontade de destruir nenhuma das cidades. Porém, Deus teve que descer e exercer a justiça, porque Deus é amor, mas é justiça também. Então, Abraão entendeu que o que Deus fez era o melhor a ser feito. Ele se submeteu à vontade de Deus, embora ele tivesse intercedido fervorosamente por aquelas pessoas. Então, que Deus nos ajude a sermos pessoas submissas à sua vontade, assim como Abraão, ter uma vida de missão, exercendo o amor, a hospitalidade e a oração intercessória pelas pessoas, né? A Bíblia fala de Jó, e diz que Jó sofreu bastante, né? Todos conhecem a história de Jó, mas a Bíblia fala que a história de Jó foi mudada quando ele começou a orar pelos seus amigos. Então, que nós possamos ter uma vida de oração intercessória, possamos ter uma vida de submissão à vontade de Deus e possamos ter uma vida de amor a Deus primeiramente e ao próximo como a nós mesmos. Deus abençoe a sua vida e até o próximo resumo ou estudo da lição da Escola Sabatina.